Olá, meu nome é Bárbara Tavares de Paula e eu sou da Universidade Federal de Viçosa e eu vou apresentar para vocês aqui no CIA um trabalho intitulado Políticas Públicas para o Fomento do Turismo e Minimização de seus Impactos Negativos. A análise foi o caso de Armação dos Búzios, no Rio. Eu sou Bárbara Tavares, a primeira autora, sob orientação da Fernanda Cristina da Silva, com orientação do Evandro Rodrigues de Faria e colaboração da estudante Juliana Maria de Araújo. Bom, então o objetivo dessa pesquisa é analisar como se dá a gestão pública no turismo em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, visto que o desenvolvimento da atividade turística também está atrelado a efeitos indesejáveis no meio ambiente, na economia e na própria dinâmica social. A cidade de Armação dos Búzios foi escolhida por ser classificada como A no mapa do turismo. O mapa do turismo é um mapa elaborado pelo Ministério do Turismo que visa entender qual é a classificação de cada cidade nesse mapa. É uma classificação que vai de A até E, sendo A cidade com maior potencial turístico e E a cidade com menor contribuição do turismo para a economia e para a dinâmica social. Ele leva em consideração a geração de emprego, a geração de renda, o número de visitantes no local e outras coisas. Bom, então a cidade de Armação dos Búzios, por ser classificada como A, é uma cidade que tem o turismo como uma das principais fontes de renda, e no caso de Armação dos Búzios especificamente, é a principal fonte de renda da cidade. E, além disso, é uma cidade em que o turismo gera muito emprego, então tem esse impacto econômico positivo, mas também, como a literatura nos afirma, ela tem vários impactos negativos também, essa dinâmica turística, principalmente na comunidade local, para os próprios moradores. A literatura utilizada no trabalho foi literatura sobre turismo e gestão pública do turismo, visando um planejamento sustentável da atividade turística, não apenas em termos ambientais, mas também de sustentabilidade da atividade em relação à comunidade local. Porque, como eu falei, a comunidade local é a que é mais negativamente afetada pela dinâmica turística. Para isso, a gente utilizou como referência bibliográfica Barbosa, Barreto, Beni, Butler, Coriolano, Evangelista, Fandé, Fratucci, Trentin, Licorice Jenkins e muitos outros para poder embasar o nosso trabalho e conseguir analisar a pesquisa para ter algum resultado significativo. Quanto à metodologia, a pesquisa é de natureza qualitativa e é um estudo de campo, com entrevistas semi-estruturadas aplicadas em loco. Nós entrevistamos 22 pessoas entre julho e agosto de 2019. 11 eram do Poder Público Municipal, sendo que 8 eram do Executivo e 3 do Legislativo, 9 de organizações sociais e 2 da sociedade civil, também ligados à iniciativa privada diretamente relacionada ao turismo, à atividade turística na cidade. As entrevistas foram feitas no modo bola de neve, sendo que a gente primeiro estabeleceu as pessoas que eram do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo da cidade, fomos a uma reunião e dessa reunião nós fomos entrevistando os principais representantes e desses, aqueles que eles iam indicando. Organizações sociais, como eu disse, seriam a Associação Comercial e Empresarial da cidade, a Associação de Pescadores, a Associação de Quilombolas, a Associação de Hotéis, a Associação de Pousadas e algumas outras. E esses 2 da sociedade civil eram empresários que estão diretamente ligados à atividade turística. Bom, a partir das 22 entrevistas feitas, nós criamos 6 categorias analíticas para relacionar aquilo que os entrevistados disseram com a literatura que nós utilizamos como base. As 6 categorias foram fomento do turismo, que era para entender como a gestão pública local fomenta a atividade turística na cidade. Os impactos do turismo, que são os impactos tanto positivos quanto negativos que os entrevistados viam na dinâmica turística. A participação social, que era para entender como a população participa das decisões tomadas em relação ao turismo na cidade. Os serviços públicos, que seria qual é o impacto que o turismo causa na prestação de serviços públicos para a cidade, como, por exemplo, o serviço de educação, saúde, segurança, transporte público, saneamento básico. A qualificação de mão de obra, que seria para entender como a gestão pública trabalha para qualificar a mão de obra local, relacionada ao turismo principalmente, e a preservação da cultura local, que seria para entender como essa gestão pública cria meios de preservar a cultura local para que o turismo não seja um dos causadores do esquecimento dessa cultura, da substituição da cultura local por uma cultura dinamizada pelo turismo de forma a atender ao turista e não ao morador, e não a preservar a cultura do ambiente. Então,
a partir das 22 entrevistas feitas e da análise de conteúdo descrita por Bardhan e da criação das categorias analíticas, nós chegamos aos resultados da pesquisa, que foram indicativos de necessidade de melhoria na prestação de alguns serviços públicos, principalmente nas áreas de saúde, educação e transporte, a oportunidade de fomentar mais o turismo como estratégia para o desenvolvimento local, que ainda tem oportunidades, que ainda tem meios de crescer e ser mais impactante na economia, a manutenção e ampliação de ações públicas para a preservação da cultura local, a necessidade dessa manutenção e ampliação das ações públicas, porque a cultura local ela não é muito difundida. Vários entrevistados demonstraram não conhecer verdadeiramente a cultura da cidade e demonstraram perceber que essa cultura ela não é passada nem para os próprios moradores, muito menos para os turistas. A promoção de ações sustentáveis e de conscientização ambiental pelo governo, com o objetivo de diminuir os impactos indesejáveis da atividade. Essas ações sustentáveis seriam principalmente ligadas ao meio ambiente, à degradação da natureza, porque a cidade tem as praias e a natureza como um todo como principal atrativo turístico. Então, foi-se observada essa necessidade de ações sustentáveis e de conscientização ambiental que visassem manter esse patrimônio ambiental da cidade em boas condições, inclusive para manter a possibilidade da atividade turística na cidade. E a carência de participação social por parte dos moradores pertencentes a várias camadas da população. Então, esses moradores não perceberam que a sociedade, a comunidade, consegue participar efetivamente das decisões tomadas pelo governo, pela gestão pública. E isso fica como um dos principais pontos que a gente entende que deveriam ser melhorados. Essa pesquisa nos possibilitou entender como a dinâmica turística funciona na cidade de Armação dos Búzios a partir das entrevistas semi-estruturadas e também entender que um dos principais pontos seria a maior participação social, para que aquelas contribuições que os moradores têm para oferecer sejam ouvidas e sejam aplicadas. Eu vou deixar aqui as referências bibliográficas, eu vou passar para que vocês possam pausar e analisar a hora que quiserem. E aqui eu quero agradecer imensamente pela atenção e está o meu e-mail da instituição UFV, barbara.t.paula@ufv.br, e vocês podem entrar em contato a hora que quiserem para conversar um pouco mais sobre o turismo, principalmente o caso da cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Muito obrigada!